Meus irmãos, é um prazer muito grande, um privilégio para nós termos esse homem de Deus para ministrar ao nosso coração. A gente não cansa de ouvi-lo, né? Deus lhe dá uma graça, Deus lhe dá uma capacidade maravilhosa de ministrar a palavra de Deus, e nós vamos estar assim muito livres, meus irmãos. Vamos receber a palavra do Senhor muito abertos. Abra o seu coração, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga que entrou aqui nesta noite. Meus amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Bem, meus amados, não esqueçam de orar por nós. Estamos sempre passando, viajando. Eu vou pedir ao pastor Carlos para proceder à leitura do texto em Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 a 35. Lucas 24, de 13 a 35. Pastor Carlos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos, ou melhor, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Reconhecido no partir do pão. Deus abençoe. Muito obrigado. Pastor Rosivaldo. E o povo de Deus diz: amém. Amém. Nosso Pai Celestial, nós colocamos diante de Ti
a vida desta igreja. Colocamos diante de ti esta palavra que foi lida agora. Diante de ti o teu servo, pastor, a quem tu revestiste de autoridade e colocaste aqui com um programa maravilhoso para ser executado. Pedimos a tua aprovação, a tua bênção, para que sobre o teu servo venha a tua graça. Ó Deus, abençoa nesta hora esta palavra. Abençoa cada pessoa que vai ouvir, todos nós aqui, para sentirmos a tua presença em nome de Jesus. Meus amados, a morte de Jesus Cristo para os discípulos foi um desastre. Eles nunca esperavam uma coisa daquela. Que Jesus morresse e morresse daquela maneira. Eles sabiam que Elias foi arrebatado aos céus, ainda com vida. Que, devido à maneira como Jesus vivia, de santidade e poder, certamente muitos pensavam que ele seria também arrebatado e nunca passaria pela morte. Mas a morte de Jesus Cristo, da maneira como se deu, numa cruz no meio de dois malfeitores em praça pública, foi uma tremenda decepção no coração daqueles discípulos que andavam com Jesus, que abandonaram suas atividades, como Mateus, que era cobrador de imposto, como João e Pedro e Tiago, que tinham uma companhia de pesca, como outros que deixaram suas atividades para acompanhá-lo. Agora se viam sozinhos, perseguidos pelos inimigos, e Jesus morto numa cruz. Meus amados, uma coisa apenas alimentava o coração daqueles homens. Era o amor que eles tinham por Jesus. Porque eles perderam a fé. Eles perderam a esperança. Disseram, nós esperávamos que ele redimisse Israel. Esperávamos que ele fosse o Messias. Porque eles tinham em conta que o Messias seria aquele que resgataria Israel de todos os inimigos, ainda mais do Império Romano. A fé também foi embora. Há momentos, irmãos, em que tudo desaparece na nossa vida. A fé, a esperança, vem a decepção, não cremos mais em ninguém, não cremos mais em amigos, não cremos mais em autoridades. Quando as autoridades começam a falhar, a própria justiça começa a falhar, os homens responsáveis por manter a ordem são os primeiros a criar desordem. Então, meus amados, nós começamos a perder a fé. Os psicólogos têm percebido o seguinte, que a juventude de hoje é uma juventude sem fé, sem credibilidade no futuro, não creem mais no futuro e não querem nem pensar no futuro, porque pensam que não vão ter nem futuro. Meus amados, os discípulos estavam assim. Para eles, tudo tinha encerrado, acabado definitivamente. Dois deles, um chamado Cleófas, o outro chamado possivelmente Lucas, acham que foi Lucas que estava presente com Cleópas, porque ele escreveu esse texto. Resolveram abandonar Jerusalém e seguir, talvez para nunca mais voltar àquela cidade. Eles iam fazer uma parada em Emaús, uma aldeia que ficava 60 estádios distante de Jerusalém. Mas, meus amados irmãos, aqueles homens esperaram até o meio-dia do domingo, quando Jesus disse que no terceiro dia ele ressuscitaria. Mas eles só tinham notícias vazias. Um disse que viu o túmulo vazio, o outro disse que viu os lençóis. As mulheres dizem que viram os anjos sentados lá, dizendo que ele vive. E os discípulos foram lá e viram que realmente o túmulo estava vazio. Mas os dois diziam, mas a ele ninguém viu. Eles iam caminhando e Jesus foi junto com eles no mesmo caminho. Eles iam na direção de Emaús, de tarde, uma tarde de domingo, abandonando Jerusalém, e um companheiro se juntou a eles. E aquele companheiro era Jesus. Mas eles estavam tão decepcionados que os seus olhos estavam fechados e eles não reconheceram a Jesus. E Jesus perguntou, por que é que vocês estão conversando? Por que é que estão tristes? O que é que há? Ele disse, olha, somente tu és estrangeiro
não sabe o que se passou em Jerusalém esses dias? Ele perguntou o quê? Ele disse, Jesus de Nazaré, homem piedoso, poderoso, profeta, em palavras e em obras, como as nossas autoridades mataram, levaram-no à cruz. E hoje é o terceiro dia e ele não ressuscitou. Nós esperávamos que ele redimisse Israel. Meus amados irmãos, aqueles homens estavam precisando de uma revelação mostrando que Jesus estava vivo. Jesus chegou junto deles e podia ter mostrado, dizer, olha aqui, sou eu mesmo, porque vocês estão tristes? Eu ressuscitei, olha o sinal dos cravos, mas Jesus não fez. Jesus não se revelou logo. Eles talvez estivessem esperando um sinal. Jesus Cristo ia conversando com eles, a certa altura faria um sinal maravilhoso e eles creriam que era Jesus. Os judeus gostavam muito de sinais. Paulo diz que os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e este crucificado, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Meus amados, Jesus não se manifestou, nem fez nenhum sinal. Porque Jesus estava sabendo, meus irmãos, que aqueles homens, eles estavam precisando de outra coisa. Sinais eles viam todo dia, irmãos. Todo dia aqueles homens viam sinais. Jesus Cristo operava sinais. A cada dia curava os cegos, fazia ver os cegos, andar os coxos. Jesus andou sobre o mar. Jesus multiplicou pães. Jesus fez tanta coisa maravilhosa. Cada dia eles viam um sinal. Eu acho que os discípulos já amanheciam assim. Qual o sinal que vai ser hoje? Ontem ele multiplicou os pães. O que é que ele vai fazer hoje? Ontem ele andou sobre o mar. O que é que ele vai fazer agora? Então eles já esperavam. Eles viam um sinal todo dia. E mais um sinal não ia resolver. Os sinais, meus amados, têm uma função muito boa, muito importante na mensagem, no querigma, na mensagem do Evangelho. João disse, estes sinais foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo tenhas vida eterna em seu nome. Então os sinais servem para despertar a nossa fé. Mas a fé que é promovida, gerada pelos sinais, é uma fé que quando passa a emoção do sinal, aquele momento de enlevo, que enquanto o sinal nós estamos nos lembrando do milagre, enquanto aquele milagre está vivo em nossa mente, nós estamos cheios de fé. Mas quando a gente esquece o milagre que foi feito, a nossa fé também desaparece. Então é uma fé, ela é muito importante para um momento, para despertar. Eu creio em sinais. Desde o momento em que este movimento de renovação espiritual começou no Brasil, há 40 anos atrás, que eu tenho visto sinais maravilhosos. Tanto operado pelos meus colegas, por pessoas simples da igreja. Deus tem me usado muitas vezes. E, meus amados, os sinais são maravilhosos. Todo mundo gosta de ver um sinal. Todo mundo gosta de ver um milagre. Mas eles não são bastante suficientes para sustentar a nossa fé. Jesus Cristo sabia o que eles precisavam. Se Jesus Cristo fizesse um sinal, eles na mesma hora voltariam correndo para Jerusalém, dizendo, Jesus ressuscitou, todo mundo ficaria eufórico, mas na próxima crise eles teriam outro problema semelhante. Jesus sabia que eles precisavam de Bíblia. Eles precisavam da palavra. E por isso Jesus não se manifestou logo. E disse, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Naqueles dias não existia o Novo Testamento. Não tinha sido escrito ainda. Só foi escrito depois de Jesus. Só tinha o Velho Testamento. E Jesus Cristo diz a palavra, começando por Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Passando por todos os profetas. Foi mostrando àqueles discípulos tudo o que falava a respeito do Messias.
e como era necessário que ele morresse, que ele padecesse, morresse e entrasse na sua glória. Meus amados, eu fico pensando, Jesus numa tarde de domingo, com 2 discípulos, abrindo a Bíblia e ensinando. É uma verdadeira escola dominical. Eu acho que quem fundou a escola dominical foi Jesus. Veja aqui, um professor, 2 alunos, num domingo, estudando a Bíblia enquanto caminhavam. É uma escola dominical. E meus prezados, Jesus foi mostrando para eles, como que Jesus queria dizer o seguinte: olha, sabe por que vocês estão tristes e decepcionados? Porque vocês não conhecem a Bíblia. Porque vocês não dão crédito aos profetas. Porque vocês ainda não examinaram suficientemente a palavra. Veja o que está escrito aqui, que era necessário que o Cristo padecesse e depois ressuscitasse e entrasse na sua glória. Meus amados irmãos, Jesus estava como que ia dizer para eles: olha, o que aconteceu com Messias não foi porque Deus falhou e os seus inimigos aproveitaram a oportunidade e então deram um golpe. O que aconteceu com Messias, a morte do Messias, não foi porque Jesus não teve mais poder, o poder dele esgotou e os inimigos pegaram. Não foi por descuido. Não foi porque o inimigo foi mais esperto do que Deus. Não foi por nada disso. É porque Deus determinou que assim fosse. Louvado seja o nome do Senhor. É como Jesus dissesse: olha, Deus não perdeu o controle, minha gente. Deus está no controle. Se aconteceu isto é porque Ele determinou. Olha aqui. E mostrou em Moisés dizendo que depois dele viria um profeta semelhante a ele. E ele mostrou certamente lá em Salmo. Eu não sei quantos irmãos aqui já leram o Salmo 22. O Salmo 22 mostra claramente o sofrimento do Messias. E começa assim com aquelas palavras que Jesus disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Vamos dizer? Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22 começa com este versículo. E este salmo foi escrito, irmãos, 1000 anos antes de Jesus. 1000 anos antes de Jesus nascer. Quem lê este salmo, parece que a pessoa que escreveu o salmo estava presente na crucificação. Ele disse: uma súcia de malfeitores me cercaram. Traspassaram-me as mãos e os pés. Vejam bem. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sorte. Irmãos, tudo aquilo que Jesus sofreu na cruz está escrito aqui 1000 anos antes. Jesus disse: olha aqui, minha gente, abram os olhos, vejam que o Messias precisava sofrer. Meus amados, para isso ele veio. Ele veio para dar sua vida. Foi programado por Deus no céu. E, meus amados, Deus não é apanhado de surpresa nunca. Vamos dizer? Deus não é apanhado de surpresa nunca. Ninguém consegue surpreender Deus, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele conhece tudo. Antes que a palavra chegue à nossa boca, lá no Salmo 139 diz: já o Senhor sabe, tudo da minha vida já estava escrito em teu livro, disse o salmista. Antes mesmo que eu fosse formado no ventre da minha mãe, tudo já estava escrito no teu livro. Aleluia. Meus amados, ou nós cremos num Deus de providência, ou nós cremos num Deus onipotente, onisciente, um Deus que não é apanhado de surpresa, um Deus que traça o programa da vida dos homens. E sobretudo do seu Filho, Jesus já veio com um programa pronto, sabendo tudo que ele ia fazer, a hora que ele ia fazer. Quantas vezes ele disse: não é chegar a minha hora. E, meus amados, Jesus foi mostrando. Certamente Jesus abriu em Isaías 53, que diz: ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós reputávamos como aflito de Deus e é oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas
pisaduras, suas feridas, nós fomos sarados. Meus amados, tudo já estava escrito aqui, o que devia acontecer com Jesus Cristo. A morte de Jesus, ao invés de ser um escândalo para eles, deveria ser uma confirmação da palavra. Jesus disse: o que está faltando em vocês é ler a palavra, é se firmar na palavra, é colocar a sua fé na palavra e não apenas em sinais. Os sinais são bons para despertar a fé momentânea, mas para firmar a nossa fé, a nossa convicção, é a palavra do Senhor. Meus amados, nós estamos vivendo um período em que a ênfase agora é só o louvor. Eu prego de lá do Acre até o Rio Grande do Sul. Visito igrejas de todas as denominações, batistas, presbiterianas, congregacionais. Agora mesmo, saindo daqui, na outra semana, eu estou indo para o meio dos congregacionais, para um seminário que a influência e a origem é congregacional. Meus amados, e uma das coisas que eu vejo hoje, às vezes, há 1h30 de louvor, e depois o pastor diz: olha, pastor Oswaldo, o senhor tem 20 minutos para falar. Quer dizer, a palavra está ficando em segundo lugar, meus irmãos. E não se tem tempo de ensinar o povo, e o povo está aí, exposto a tudo que aparece. A televisão diz tanta coisa, cada um diz uma opinião, cada um fala uma coisa, ninguém depois tem convicções, e é levado por qualquer vento de doutrina, e eu estou temendo, meus irmãos, porque um evangelho que não é fundamentado na palavra, o povo aceita tudo que se diz aí, e às vezes quando se apresenta a palavra, eles não acham estranho. Meus amados, eu gosto do louvor, eu canto louvor. Agora eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Quando o Espírito de Deus tem que operar, ele opera com guitarra e sem guitarra. Ele opera com bateria e sem bateria. Ele opera com cantor cristão ou sem cantor cristão. Nada, ele não se condiciona a nada. Eu quero dizer para vocês que Deus me usou no princípio deste movimento para lançar no Nordeste. A minha igreja foi a primeira igreja no Recife, em todo o Nordeste, do Pará até a Bahia. A minha igreja foi a primeira igreja a entrar na renovação espiritual, a ser renovada. Havia o pastor Rego aqui em Minas Gerais e havia o pastor Ernesto Onini aqui em São Paulo. Então o pastor Ernesto Onini visitava esta região toda e pregava. Ontem mesmo alguém estava me falando que o pastor Ernesto Onini gostava de falar nos presbiterianos, para a igreja presbiteriana independente e assim por diante. O pastor Rego aí em Belo Horizonte e toda aquela região do Rio de Janeiro e também algumas aqui do Sul. E Deus me usou lá no Nordeste. Agora, irmão, naquele tempo não havia bateria, não havia guitarra, não se batia palma. Se batesse palma era um escândalo. Era um escândalo bater palma, irmão. Levantar as mãos, ninguém levantava as mãos. Não podia nem levantar a mão. Orar de joelho era outro escândalo. Eu estou dizendo para os irmãos como é que era. Antes do movimento de renovação espiritual. E mesmo depois que o movimento eclodiu, a gente começou a cantar corinhos e começou a escandalizar o povo, porque nós não estávamos mais usando o cantor cristão e acharam que a gente estava ficando herege, porque não usava o cantor cristão e aqueles que idolatram o cantor cristão. Mas tem outros que idolatram os corinhos. Então nós estamos de extremo em extremo. Então a pessoa diz o seguinte: olha, se não tem guitarra, se não tem palma, se não tem bateria, então como pode ter avivamento? Pois teve, irmãos. E avivamento poderosíssimo que sacudiu esse Brasil. Desde a década de 60, cantando esses velhos hinos, com um órgãozinho puxado assim, no pé. Meus amados, não era eletrônico não, e não tinha órgão eletrônico. Era assim no fole, ó. Era. E tocando. E assim, meus irmãos, Deus derramou um poderoso avivamento que sacudiu este país todo de norte a sul. Quem assistiu os encontros de renovação espiritual era algo maravilhoso. O primeiro encontro foi feito em Belo Horizonte, não é? O pastor Rego idealizou, levou. Eu me lembro quando ele começou, naquele dia que foi marcado, era apenas para líderes. Quando chegamos lá, encontramos uma multidão de metodistas, batistas,
congregacionais, presbiterianos, Assembleia de Deus e tantos outros juntos. Começamos 9 horas da manhã e sabe que hora terminou o culto? 9 horas da noite. Alguns saíram para comer e voltavam. Foi declarado, olha, vamos encerrar o culto agora para o almoço, mas ninguém saiu. O povo estava embriagado com a presença de Deus. Era uma coisa gloriosa. Orava-se na igreja, orava-se em casa, orava-se nas escolas, orava-se nas praias. Naquele tempo não havia essa questão de assalto. E eu me lembro que a gente arranjava um ônibus, arranjava então vários carros e aquele grupo de jovens, de adultos para a praia orar. Orava até 2, 3 horas da manhã. Aqueles cultos maravilhosos. Na nossa igreja, irmãos, havia um culto dia de terça-feira que vinha pessoas de João Pessoa, de Campina Grande, de Caruaru, para assistir o culto e voltar na mesma noite. Irmãos, Deus fez uma coisa maravilhosa. Houve muitos sinais. Mas havia uma tônica. O povo esqueceu que estava doente, esqueceu que estava sem emprego, esqueceu que estava sem dinheiro, esqueceu de tudo isso e disse, nós queremos buscar o Senhor. As reuniões eram assim, vamos buscar o Senhor, vamos. E a gente começava e emendava. Eu me lembro da minha mocidade, o jovem lá da Igreja Batista da Várzea, antes de começar o movimento, logo de renovação, quando já estava começando, logo no início, eu ainda era pastor da Igreja da Várzea, antes de ser pastor de Casa Amarela. Então, meus amados, os jovens se reuniam todo sábado à noite. Os jovens sempre estiveram à frente de renovação espiritual. Os jovens sempre gostaram de buscar o poder de Deus e foi através dos jovens que muitas igrejas se renovaram. Então, meus amados, os jovens da minha igreja começaram a buscar o Senhor. E era sábado, dia de sábado que eles faziam reunião. Então eles diziam, pastor, vem assistir uma reunião. Mas eu ainda estava no seminário. Eu ainda estava estudando. Eu me fui consagrado pastor antes de concluir o curso. E morava no seminário. E várias vezes eu não pude ir. Então, num sábado eu disse, olha, no próximo sábado eu vou de qualquer maneira. Eles disseram, o senhor vem? Eu disse, vou. Meus irmãos, parece que o inimigo ouviu aquilo. E naquele sábado me deu uma dor de cabeça tremenda. E eu disse, mas eu prometi que vou, eu vou. E eu peguei o ônibus, não é? E fui lá para a Várzea, que era o último bairro do Recife. E eu fui para lá. E chegou lá, estavam os jovens reunidos. Eu disse, olha, meus queridos, eu vim só para garantir minha palavra. Mas eu estou aqui com muita dor de cabeça. Eu vou dar uma palavra para vocês, vou fazer uma oração e vou me embora. Vou voltar. Eles disseram, não tem problema, pastor. Mas que nós queremos ouvir uma palavra do Senhor. E então, eles, depois da primeira rodada de oração, eu dei uma palavra. Li a Bíblia, dei uma palavra para eles. Aí depois, eles pediram, pastor, agora ore por nós. Eu orei por eles. Eles disseram, agora nós vamos orar pelo Senhor. Eles oraram por mim. Aí, um perguntou alguma coisa lá e eu fui responder. E, meus amados, nós começamos a orar. E fomos orando. E fomos orando. E eu daqui a pouco disse, olha, eu preciso voltar para o seminário. Amanhã é domingo. Eu tenho um compromisso e eu não posso ficar a noite toda aqui, ainda mais assim. Irmãos, quando eu olhei no relógio, era 5 horas da manhã. Eu tinha orado desde as 10 da noite com aquela juventude e eu não senti, desapareceu dor de cabeça, desapareceu tudo e o Espírito de Deus derramou poderosamente naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu não sou melhor do que os outros, mas quando o Espírito de Deus age assim. Uma das coisas que me fez despertar para buscar o poder de Deus foi quando eu comecei a ler sobre os avivamentos, sobre a história dos avivamentos. Avivamento na vida de Wesley, de Spurgeon, de Moody, de Whitefield e de tantos outros, de Finney. E eu lendo aqueles homens, então, aquele desejo de que Deus fez alguma coisa diferente na vida daqueles homens, poderia fazer também na minha e dos meus colegas. Então, meus irmãos, era uma coisa que enchia o meu coração. Eu me lembro quando eu li uma ocasião sobre Robert Evans, aquele homem que liderou o avivamento do país de Gales. E eu estava lendo sobre ele e sobre o avivamento do país de Gales. Então, eu li de uma caravana que saiu de uma cidade
e foi assistir o movimento de Robert Evans. Só que quando eles se aproximaram da cidade, o carro quebrou. Quebrou e eles não puderam ir assistir a reunião. E ficaram lamentando porque é uma reunião maravilhosa que eles queriam assistir naquela noite. E eles passaram a noite toda consertando o carro. Quando deu 4 horas da manhã, eles conseguiram consertar o carro. E aí disseram, vamos para lá. A gente não pegou o culto de ontem à noite, vamos pegar o culto matutino. E foram. E foram direto para a igreja, porque eles sabiam que tinha um culto matutino. Além do culto noturno, havia um culto matutino. Quando eles chegaram na porta da igreja, no culto matutino, mais ou menos umas 6 horas da manhã, a igreja estava super lotada, tinha gente até do lado de fora. E eles não puderam entrar. E estava aquele ambiente assim, o Espírito varrendo, visitando gloriosamente. E então, meus amados irmãos, um daqueles rapazes que estavam tão ansioso, chegou junto de outro rapaz que estava assim, e disse, olha, nós viemos para assistir a reunião de ontem à noite, mas o carro quebrou, e nós só podemos alcançar agora o culto matutino. Eu gostaria de saber de você, como foi a reunião de ontem à noite? O rapaz disse, ainda não terminou. Meus amados, era um mover do Espírito maravilhoso. Isto, eu pensava que só acontecia por lá. Mas quando eu vi que acontecia no nosso meio, quando um grupo de jovens da minha igreja pediu no sábado à tarde para continuar orando, depois de uma reunião de oração poderosa, eles pediram para continuar orando e passaram a noite do sábado para domingo, e um diácono com eles, algumas irmãs também, e tiveram visões de Jesus, uma coisa maravilhosa, batido com o Espírito Santo, eles em cima no prédio vizinho, em cima da casa onde eu morava. No domingo de manhã eles passaram o domingo todo na igreja, fizeram algum lanche, mas ficaram ali. E domingo à noite disseram, pastor, nós podemos passar mais uma noite de oração aqui? Eu disse, pode. E eles ficaram. Eles entraram sábado à tarde, saíram segunda-feira de manhã para o trabalho. Meus amados, havia uma sede de oração, uma sede de evangelismo, uma sede da leitura da palavra, havia concertos de vida, e o pessoal ia procurar quem ofendeu para pedir perdão, devolveu as coisas que tinha pego indevidamente. Irmãos, houve um rebuliço neste Brasil. E meus amados, eu não sou contra a nada disso. Eu gosto de um louvor, eu gosto dessa coreografia que foi apresentada aqui e de tanta coisa. Eu estou aí no meio deste movimento, mas eu quero dizer, irmãos, que nada destas coisas garante um avivamento. Nada. Nem métodos, nem isso, nem aquilo. Há umas pessoas que acham que tirando o sapato e usando roupa desse tipo, daquilo que vai... Avivamento, meus amados irmãos, é quando o povo se quebranta o coração, se humilha diante de Deus, pede perdão pelos seus pecados, conserta a sua vida e busca o Senhor. Aí Deus age mesmo. Meus prezados, Jesus sabia que mais um sinal, menos um sinal não ia resolver a vida daqueles homens. E à medida que Jesus foi falando e mostrando aqui, olha, meus queridos, Deus não perdeu a batalha, vocês não perderam a batalha, o inimigo não foi mais esperto, não foi nada disso. É porque Deus escreveu e prescreveu e determinou que o Cristo teria que morrer e sofrer. Foi por isso que aconteceu. E eles disseram depois, você não sentiu que o seu coração ardia quando ele falava? O outro disse, eu senti. O outro disse, eu também senti. O coração. Por que o coração deles ardia enquanto Jesus falava? Porque uma fé nova começou a brotar dentro deles. A fé baseada na palavra. Os sinais passam, a emoção do sinal passa, mas a palavra fica. Quando Jesus viu que eles já estavam suficientemente instruídos, Jesus Cristo, e eles foram chegando em Emaús. E Jesus seguiu o seu caminho, mas foi tão gostoso a presença de Jesus, que eles disseram, voltaram para ele e disseram, mestre,
Senhor, fique conosco, foi tão boa a sua palavra. Venha ficar, já está declinando o dia, o sol já está se pondo, passe a noite conosco. E ele voltou para ficar. Fica conosco, Senhor. Vamos dizer, fica conosco, Senhor. Vamos pedir que Deus fique conosco. Esses dias ele tem estado conosco, eles têm tabernaculado conosco, ele tem estado aqui nas reuniões, nós estamos sentindo uma alegria nova, alguma coisa nova brotando na igreja, é a presença de Jesus, é o noivo que está na festa. E vamos dizer, fica conosco. E ele vai ficar. Vai ficar. Desde que nós nos disponhamos a ouvi-lo, a obedecer a sua voz, a esquecer tudo o que passou. Aqueles discípulos, meus amados, sentaram à mesa e foram comer. Certamente Jesus continuou falando antes de prepararem a comida, não é? Sentou-se à mesa. E quando foram jantar, pediram a ele para dar graças. Eles não sabiam com quem estavam tratando, era um visitante ilustre. E quando ele foi dar a graça, eles viram o sinal dos cravos, certamente, e descobriram que era Jesus. E quando eles descobriram que era Jesus, Jesus desapareceu. Aleluia. E naquele momento, eles que vinham fugindo de Jerusalém, não queriam mais saber daquela cidade, não queriam nem mais olhar. Voltaram correndo, eufóricos, e entraram lá, encontraram os 11 reunidos e disseram, ele ressuscitou, aleluia, 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 ele ressuscitou. E eles gritaram, aleluia, ressuscitou mesmo, que já apareceu a Pedro também. Glória a Deus, vamos dizer aleluia, aleluia, ele ressuscitou, ele está vivo no nosso meio, aleluia. E meus amados, a partir daquela hora, a vida daqueles homens mudaram. A vida deles mudou completamente. Eles tiveram um renovar. A mente deles foi renovada. Eles viram o seguinte, se o Calvário foi o fim, se o Calvário foi o término de um período de lei, um período que Deus estabeleceu antes, enquanto chegava o derramado Espírito e a ressurreição. Agora, se ali encerrou tudo, quando Jesus disse, está consumado, na ressurreição tudo começou de novo. A ressurreição foi o marco, o ano zero do cristianismo. Foi quando ressurgiu tudo. Ele ressuscitou, aleluia. Passou 40 dias no meio dos discípulos, falando, mostrando, ensinando. Aqueles 3 dias que Jesus passou na sepultura foi como se fosse apenas um fim de semana. Ele entrou na casa, as portas fechadas, todo mundo ali, com medo dos judeus. E ele disse, paz seja convosco. Eles ficaram todos espantados. E Jesus disse, não se espante, porque aqui não tem nenhum fantasma. Quem tiver dúvida, vem aqui, pegue na minha mão e veja que eu não sou um espírito desencarnado, não. E eles ficaram ainda assim, ele disse, vocês têm alguma coisa para comer? Tragam aí. Trouxeram mel, ele comeu, pão, ele comeu, peixe. E eles ficaram admirados de ver. Ele disse, um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Eu sou mesmo. Aqui o corpo meu é mesmo. Olha aqui o sinal dos cravos. Olha aqui o meu lado. Venha cá, Tomé, vê. E ele disse, Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse, só porque tu viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Meus irmãos, nós estamos vivendo hoje um dia que está surgindo igreja de todo tipo. Coluna de fogo, igreja cuspe de Cristo, igreja isso. Os irmãos talvez tenham lido isso, esse nome na eclésia, saiu aí. Igreja Jesus vem ali na esquina. Eu não sei como é tanto nome que tem por aí. E meus amados, todos baseados em sinais. Cada um quer ter um sinal mais forte do que o outro. Eu tenho medo disso, irmãos. Porque o povo, ao invés de voltar-se para a palavra, quer firmar-se em sinais simplesmente. E, meus amados, eu sei que essa igreja aqui está nas mãos de um homem que vai ensinar a Bíblia. Se vocês quiserem aprender, né? O nosso povo precisa voltar para a palavra.
É bom quando os sinais vêm acompanhados da palavra. Quando existem sinais, existe a palavra. Que haja louvor, mas que a palavra tenha prioridade. Que haja dons, mas que a palavra tenha prioridade. Os primeiros dois são esses: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. São os primeiros dons, os mais importantes. Irmãos, nós vamos parar por aqui, porque eu me entusiasmo com essas coisas e começo a falar, e os irmãos precisam trabalhar amanhã. Mas eu quero dizer aos irmãos o seguinte: que é necessário ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. No contrário, nós vamos ficar só vivendo de informações. Uns disseram que ele ressuscitou, outro disse que viu os lençóis, outro disse que viu o túmulo aberto, outro disse que viu um anjo. Tem pessoas que vivem só de informações. Você precisa conhecer Jesus pessoalmente. Como no caminho de Emaús, ele está entre nós, ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E estará. Está e estará. E meus amados, ainda que passem os homens, que passem tudo, mas o Senhor Jesus não passa. As suas promessas não falham. Meus amados, por quê que Jesus apareceu àqueles dois discípulos? Porque eles estavam conversando, sabe quem? Sobre o quê? Não foi sobre a política. Olha, nós estamos dominados pelo Império Romano, vamos ver o que a gente faz para se libertar. Não é isso que eles estavam falando. Ah, você sabe a situação financeira que eu estou passando, você sabe o problema era de casa. Eles estavam conversando sobre Jesus. E Jesus disse: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Em meu nome. Você quer a presença de Jesus mais constante na sua vida? Fale mais sobre Jesus. Nessas minhas viagens, eu cheguei numa casa em que eu estava hospedado. Voltando do culto, tinham 3 mulheres conversando. Uma jovem e 2 senhoras conversando. E o ambiente estava assim pesado, eles estavam assim com o seio fechado. E eu fiquei ali por ali, e elas estavam falando sobre negócio de endemoniado, de operações, e sobre maldição, e sobre feitiçaria, e estava todo mundo assim. Aí eles me chamaram: ó, pastor, não é, o senhor não acha isso e tal? Eu fiquei ouvindo. Aí eu comecei a falar, contar experiências de anjos, experiência de curas, experiência de visões que pessoas tiveram com Jesus. E daqui a pouco estava todo mundo descontraído, aquele ambiente leve e gostoso. Aí uma disse assim: só em o pastor Rosivaldo Araújo chegar, já o ambiente mudou. Eu digo: não foi por isso não. Eu não mudo nada. Eu sou um simples servo de Deus. Sabe por que é que mudou? Porque vocês, ao invés de falarem sobre o diabo, falaram sobre Jesus. E ele disse que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E é por isso que vocês estão. Ai, será mesmo? Fale mais sobre Jesus. Aqueles 2 discípulos iam falando sobre Jesus. E Jesus apareceu. Ia no meio deles. E, meus amados, que coisa maravilhosa. Aqueles homens perderam a fé. Tinham perdido a fé. Perderam a esperança. Nós esperávamos, quer dizer, não esperamos mais. Perderam tudo. Estavam decepcionados. Saudosos. Tristes. Derrotados. Eles perderam tudo. Mas eles não perderam o amor por Jesus. E foi por isso que eles iam falando sobre Jesus. E porque eles não perderam o amor restaurou-lhes a fé, restaurou-lhes a esperança, e eles marcharam para um mundo novo, uma nova era cristã. Marcharam para o mundo da ressurreição, para pregar este evangelho, que até chegou até nós hoje, porque eles, de fato, Jesus ressuscitou, e eles ressuscitaram com Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre esta igreja. Que Deus abençoe. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Como vem
Mas o fogo do Senhor é a bênção do Espírito, pois enchendo de perdão, e Jesus está salvando, apagando toda dor, do Espírito batizando, pois na vida Ele é o Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã e o mundo todo pode apagar essa dor. Ninguém detém, é obra santa. Esta casa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, exalando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a igreja adornada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã e o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã e o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Esta casa é do Senhor. Esta casa é do Senhor. Esta casa é do Senhor. Aleluia! Glória a Deus!